Pare de fugir do chamado. Jeremias 1:5 diz que Deus te escolheu antes do nascimento, o chamado que te persegue. Existe um momento em que a alma já não consegue ignorar o que Deus vem dizendo há anos. Você tenta seguir sua própria rota, construir seus próprios caminhos, criar uma identidade que faça sentido para você, mas algo no fundo insiste em te lembrar que existe um propósito maior chamando pelo seu nome. É como uma voz silenciosa que ecoa dentro do coração. Não grita, não força, mas nunca vai embora. E chega um dia em que você entende que não é apenas inquietação emocional. É o chamado de Deus te perseguindo, tentando te lembrar de quem você é e para que foi criado. Muitas pessoas passam a vida inteira fugindo daquilo que carregam por dentro. Fogem porque se sentem incapazes. Fogem porque têm medo de fracassar. Fogem porque acreditam nas feridas que colecionaram ao longo da vida. Outras fogem porque acham que não são dignas, que outras pessoas seriam mais preparadas, mais fortes ou mais talentosas. Mas o chamado não está baseado em mérito humano. Ele está ancorado no decreto divino. E Jeremias 1:5 revela a verdade que muda tudo. Antes de você existir, Deus já havia te separado. Antes de seus pais saberem quem você seria, Deus já sabia quem você se tornaria. Antes de o mundo te ver, Ele já te havia escolhido. Quando Deus diz a Jeremias: "Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei. As nações te dei por profeta." Ele está declarando que o propósito não nasce no dia do nascimento. O propósito nasce no coração de Deus, em um tempo onde o humano não tem acesso, onde a lógica não interfere e onde nenhuma fraqueza é capaz de cancelar o que Ele determinou. É por isso que fugir não funciona. Você pode se esconder das pessoas, pode se esconder das responsabilidades, pode se esconder até de si mesmo, mas não consegue se esconder do plano que Deus escreveu. O chamado é mais profundo do que uma missão. Ele é uma identidade espiritual. Não está baseado em habilidade, mas em origem. Não está baseado no que você sabe fazer, mas no que Deus decidiu que você seria. Por isso te incomoda. Por isso desperta você à noite. Por isso te confronta quando você tenta viver uma vida comum. Quem foi escolhido não consegue viver fora do propósito sem sentir que está desperdiçando algo dentro de si. E essa sensação não é culpa, não é pressão, não é cobrança. É o Espírito Santo tentando te lembrar que há mais para viver. O que muitas pessoas não entendem é que fugir do chamado desgasta a alma de forma silenciosa. Quanto mais você tenta se afastar do que Deus quer fazer, mais vazio sente. Quanto mais tenta se preencher com outras coisas, mais percebe que nada encaixa. Porque o que foi desenhado para você é único. Ninguém pode ocupar o que Deus te deu. Ninguém pode substituir o que foi colocado em você. Ninguém pode viver o destino que carrega o seu nome. E é por isso que hoje você está ouvindo essa mensagem. Não por acaso, não por coincidência, não por curiosidade, mas porque Deus está chamando você de volta ao centro daquilo que Ele planejou desde o começo. Ele não te escolheu por causa da sua força. Ele te escolheu sabendo das suas fragilidades. Ele não te chamou porque você é perfeito. Ele te chamou porque Ele é perfeito. E Ele não te designou porque você era preparado, mas para te preparar enquanto caminha. A pergunta é simples e direta. Até quando você vai fugir do que Deus já decidiu sobre você? Até quando vai tentar moldar sua vida em torno de coisas menores do que o chamado que recebeu? Até quando vai permitir que o medo tenha mais voz do que o propósito? O momento chegou. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Deus está tocando na sua história, resgatando sua identidade e revelando que o que Ele determinou antes do seu nascimento ainda está de pé. Ele te escolheu, Ele te marcou, Ele te chamou. Agora é você quem decide se continua fugindo ou se finalmente responde. Você não é um acidente. Deus te viu antes de tudo. Existe uma verdade espiritual que desmonta qualquer sensação de insignificância. Você não nasceu por acaso. Não foi fruto de coincidência,
descuido ou acidente emocional entre seus pais. Você não é resultado de circunstâncias humanas. Você é resultado de uma decisão divina. Jeremias 1:5. Deixa isso incontestável quando Deus diz: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que sua existência começou no pensamento de Deus antes de começar no corpo da sua mãe. Ele te viu antes de tudo. Ele te quis antes de tudo. Ele te desenhou antes de tudo. Quando você entende isso, algo dentro da alma se reposiciona. Toda comparação perde força. Toda rejeição perde impacto. Toda insegurança perde razão. Porque quem te definiu não foram pessoas, experiências ou erros, mas o próprio Criador. O chamado não começa quando você se converte. Não começa quando você amadurece. Não começa quando você se sente pronto. Ele começa no momento em que Deus te viu pela primeira vez, antes mesmo de você ter forma, nome ou história. Essa declaração muda completamente a forma como você interpreta a sua jornada. Porque se Deus te conheceu antes de te formar, Ele também conheceu cada detalhe do que você enfrentaria. Ele sabia quem iria te ferir, quem iria te rejeitar, quem iria te levantar e quem tentaria te derrubar. Ele viu suas quedas, sua dor, sua dificuldade em acreditar em si mesmo. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele ainda disse: Eu te escolhi. Isso torna impossível acreditar que você não tem valor ou propósito. O chamado não é uma recompensa por perfeição. É uma expressão do amor soberano de Deus. Ao compreender essa verdade, você percebe que sua história nunca esteve fora de controle. Nada do que você viveu é surpresa para Deus. Antes que você chorasse pela primeira vez, Ele já havia determinado que sua vida carregaria propósito. Antes que você sentisse medo, Ele já havia plantado coragem. Antes que você enfrentasse perdas, Ele já havia preparado restauração. Tudo isso faz parte da construção do chamado que Ele colocou sobre você. O problema é que quando vivemos dor, rejeição e fracassos, começamos a duvidar do valor da nossa própria existência. A dor cria narrativas mentais. A rejeição constrói mentiras. O fracasso tenta nos convencer de que não somos capazes. Mas a verdade continua sendo maior do que qualquer marca emocional. Deus te viu antes de tudo isso. Ele te viu antes da dor e determinou que ela não destruiria seu chamado. Ele te viu antes dos erros e decidiu que eles não apagariam sua identidade. Ele te viu antes da sua fuga e sabia que um dia chamaria você de volta. Quando Deus te vê antes de você existir, Ele não apenas registra sua vida, Ele define sua missão. Ele te separa, Ele te santifica, Ele te designa. Jeremias não estava pronto quando ouviu a voz de Deus. Ele estava confuso, inseguro, questionando sua capacidade. Mas Deus não estava falando com o Jeremias que se via frágil. Estava falando com o Jeremias que Ele planejou no ventre. E é assim também com você. Deus não fala com a sua versão cansada. Ele fala com a versão que Ele viu antes de tudo existir. Entender que você não é um acidente te liberta da necessidade de provar algo para alguém. Você não precisa se encaixar em padrões humanos. Você não precisa agradar pessoas. Você não precisa mendigar validação. Quem foi visto pelo céu antes da terra existir não precisa de aprovação de ninguém. O chamado te dá identidade. E identidade gera segurança. Quando você sabe quem é, sabe também para onde está indo. Hoje Deus confronta você com essa verdade para te arrancar da fuga emocional e espiritual. Pare de acreditar que você está perdido. Pare de pensar que sua vida não tem direção. Pare de achar que Deus desistiu de você. Se Ele te viu antes de tudo, Ele também está te vendo agora. E está te chamando para voltar ao centro do que Ele estabeleceu desde o início. Você não é um acidente. Você é um escolhido. O chamado vem antes das habilidades. Uma das maiores mentiras que fazem alguém fugir do chamado é a ideia de que é preciso estar pronto para obedecer. Muitos acreditam que só devem responder a Deus quando estiverem mais maduros, mais preparados, mais capacitados ou mais estáveis emocionalmente. Mas a verdade bíblica
revela exatamente o contrário. O chamado sempre vem antes da habilidade. Deus nunca escolheu alguém porque estava pronto. Ele escolheu, chamou e depois capacitou. A ordem é divina. Primeiro vem o propósito, depois vem o preparo. É assim desde Gênesis até Apocalipse. Deus chamou Moisés quando ele mal conseguia falar e ainda carregava culpa pelo passado. Deus chamou Gideão quando ele se via como o menor da menor tribo. Deus chamou Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas ignorado até pelo próprio pai. Deus chamou Jeremias quando ele se considerava jovem e incapaz. Nenhum deles estava pronto no momento do chamado, mas Deus estava, porque o chamado não depende do estado do coração humano, mas da decisão soberana do Criador. Jeremias 1:6 mostra o conflito da alma humana diante do chamado. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias acreditava que suas limitações definiriam sua utilidade. Mas Deus respondeu de maneira firme no verso 7: A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Deus não pediu que Jeremias tivesse habilidades. Deus pediu que ele tivesse obediência. E isso muda completamente nossa compreensão de propósito. Quando você pensa que não é bom o suficiente, Deus já viu a versão sua que ainda não existe. Quando você acredita que não tem a força necessária, Deus já depositou em você o que vai precisar quando chegar a hora de usar. E quando você hesita porque acha que o chamado é grande demais para o que consegue fazer, Deus te lembra que não é você quem fará, é Ele em você. O chamado sempre chega envolto em inadequação humana. E isso é intencional. Deus chama antes de você estar pronto, porque o processo é parte essencial da construção do caráter. Se Ele chamasse apenas quando você estivesse preparado, você acreditaria que conquistou o propósito pela sua própria habilidade. Mas quando Ele chama antes, fica evidente que tudo depende da graça e não da performance. A inadequação também impede que o orgulho tome o lugar da dependência. Deus não escolhe os fortes. Ele escolhe os disponíveis. Ele não escolhe os capazes. Ele escolhe os obedientes. Ele não escolhe os mais preparados. Ele escolhe aqueles que, mesmo tremendo, dizem: eis-me aqui. E é por isso que tantos que se acham fortes nunca cumprem o chamado, e tantos que se acham fracos são usados poderosamente. A habilidade nasce no caminho. Ela é formada na prática. Ela é desenvolvida na obediência. O que você não sabe hoje, Deus vai te ensinar amanhã. O que você teme agora, Deus vai te fortalecer quando for necessário. O que você não domina hoje, Ele vai te equipar quando chegar o momento certo. Ele não exige habilidade para começar. Ele exige apenas disposição para não fugir. Pare e observe sua própria história. Quantas vezes você adiou algo que Deus pediu porque acreditou que não estava pronto? Quantas oportunidades foram desperdiçadas pela sensação de incapacidade? Quantas vezes você disse a si mesmo: quando eu melhorar, eu vou. Mas Deus nunca te pediu para esperar melhorar. Ele te pediu para obedecer. O chamado não é sobre o que você sabe fazer. É sobre o que Deus decidiu fazer através de você. E quando você entende isso, a fuga perde sentido. Você não está se apoiando no que pode, mas no que Deus pode realizar. E se Ele te chamou antes do seu nascimento, Ele também planejou tudo o que você precisa para cumprir o propósito. Hoje, Deus olha para você da mesma forma que olhou para Jeremias. Não como alguém despreparado, mas como alguém escolhido. Ele não errou ao te chamar. Ele não se enganou ao te separar. Ele não mudou de ideia sobre você. O chamado continua de pé, mesmo quando você duvidou de si mesmo. E agora Ele te lembra: você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto. Ele fará o resto. A fuga do chamado é sutil e disfarçada. Muita gente imagina que fugir do chamado significa simplesmente dizer não para Deus. Mas as fugas mais perigosas não são explícitas. São silenciosas, são sutis, são comportamentos e pensamentos que parecem inofensivos, mas que aos poucos vão distanciando o coração do propósito.
A fuga não começa quando você abandona algo. Ela começa quando você se distrai, quando você se esconde atrás de justificativas, quando você aceita viver abaixo daquilo que Deus determinou para você. Jonas fugiu pegando um navio, mas hoje a fuga é interna. A pessoa continua na igreja, continua servindo, continua orando, mas está longe por dentro. O coração está em outro lugar. A mente está ocupada com outras prioridades. O espírito está adormecido. A fuga acontece quando você começa a acreditar que o chamado é grande demais para você carregar. Quando você diz, não agora, não hoje, não sou capaz. E essas pequenas frases, repetidas em silêncio, vão formando dentro da alma uma resistência disfarçada. A fuga também se esconde atrás da ocupação. É possível estar tão envolvido com trabalho, responsabilidades, metas pessoais e pressões externas que não sobra espaço para ouvir o que Deus quer falar. A pessoa diz que está sem tempo, mas na verdade está sem prioridade. E sem perceber, vai empurrando o chamado para amanhã e depois para outro dia, até que a alma se acostuma a viver distante do propósito. Mas Deus não te levantou para viver abafado por demandas. Ele te levantou para viver guiado por direção. Uma das fugas mais sutis é a comparação. Quando você olha para pessoas que parecem mais capazes, mais experientes, mais espirituais ou mais chamativas, a mente cria a falsa narrativa de que Deus deveria ter escolhido outra pessoa. E então você se senta, se cala e se apaga. Não por falta de fé, mas por excesso de comparação. Jeremias também disse, eu sou uma criança. Ele estava comparando sua própria capacidade com o peso do chamado. O problema é que comparação é uma fuga disfarçada de humildade. Parece humildade, mas é incredulidade mascarada. Outra forma de fuga aparece quando a pessoa tenta negociar com Deus. Diz que vai obedecer quando tiver mais tempo, quando estiver mais preparado, quando a vida estiver mais tranquila. Só que o chamado nunca vem em momentos confortáveis. Ele sempre confronta, sempre exige movimento, sempre exige fé. E enquanto a pessoa espera o cenário ficar perfeito, o coração vai perdendo sensibilidade espiritual. A fuga, então, se torna um hábito. Mas talvez a mais perigosa de todas as fugas seja a emocional. É quando você olha para sua história e decide que Deus deveria escolher alguém sem tantos traumas, sem tantas quedas, sem tantas marcas. Você acredita que sua vida desqualifica seu chamado. Só que Deus nunca chamou perfeitos. Ele chamou feridos, improváveis, limitados, quebrados. Ele chamou gente com passado complicado, alma cansada e pouca autoconfiança. E é exatamente por isso que fugir faz tão mal. Porque quando você foge, você está dizendo a Deus que Ele errou ao te escolher. Só que Deus nunca erra. A fuga é sutil porque se esconde dentro de argumentos aparentemente lógicos. A pessoa diz que tem medo, diz que não sabe, diz que não pode. E essas frases se tornam muros invisíveis entre o chamado e a obediência. Mas mesmo assim, Deus continua chamando. Ele não grita, Ele não força, mas Ele insiste. Ele toca no coração repetidamente. Ele te confronta nos momentos mais improváveis. Ele te lembra de quem você é e para onde Ele te direcionou. Chega um ponto em que você percebe que fugir dói mais do que obedecer. O peso da fuga desgasta a alma, rouba a paz e cala a voz interior. A pessoa sente que falta algo, mas não sabe o quê. Sente que a vida não flui, mas não entende por quê. Sente que está travada, mas não identifica a causa. Isso acontece porque a fuga cria uma desconexão entre identidade e propósito, e essa desconexão corrói a vida espiritual. Hoje Deus te revela isso para que você entenda uma verdade essencial. Você não está apenas evitando uma tarefa. Está evitando o plano para o qual você foi criado. Está evitando a versão sua que Deus desenhou antes de você existir. Está evitando a realização daquilo que só você pode fazer. O chamado continua de pé. Ele te aguarda. E Deus te chama não para te pressionar, mas para te alinhar ao que Ele sonhou para você
antes do nascimento. Quanto mais cedo você parar de fugir, mais cedo você viverá aquilo que Ele preparou. Quando você foge, o chamado te segue. Há algo poderoso e, ao mesmo tempo, inquietante sobre o chamado de Deus. Você pode tentar ignorá-lo, pode adiá-lo, pode se esconder atrás de desculpas e até tentar convencer a si mesmo de que não é digno. Mas o chamado continua ali. Ele não desaparece. Ele não enfraquece. Ele não perde força com o tempo. Pelo contrário, quanto mais uma pessoa foge, mais Deus se aproxima. O chamado não é apagado pela fuga, ele é intensificado por ela. A história de Jonas deixa isso evidente. Deus não escolheu outra pessoa quando Jonas fugiu. Deus não substituiu o profeta. Deus não descartou o chamado. Jonas correu para Tarsis, mas o propósito correu atrás dele. O vento o alcançou, a tempestade o alcançou, o peixe o alcançou. Tudo na natureza se moveu para reposicioná-lo. Isso mostra uma verdade profunda. Quando Deus determina um propósito para alguém, até as circunstâncias se tornam instrumentos para reconduzir essa pessoa ao caminho certo. E a fuga não é apenas geográfica. Hoje, ela acontece dentro da mente e das emoções. A pessoa foge se envolvendo em atividades demais, fazendo barulho interno para não ouvir a voz de Deus. Foge se ocupando com problemas menores, colocando o foco em coisas que a distraem do essencial. Foge criando justificativas elaboradas, tentando convencer a si mesma de que não é a hora, não é capaz, não está pronta. Mas mesmo nessas fugas internas, o chamado se manifesta nas inquietações que você não consegue explicar. Quando Deus marca alguém, essa marca não pode ser apagada. Jeremias tentou fugir emocionalmente do chamado dizendo: "Eu não sei falar." Moisés tentou fugir dizendo que era pesado de língua. Gideão tentou fugir dizendo que era o menor da menor tribo. Isaías tentou fugir dizendo que tinha lábios impuros. Cada um apresentou justificativas, defeitos, medos e limitações. Mas o chamado não depende da versão que você enxerga, depende da versão que Deus viu antes de te formar no ventre. O chamado te segue porque foi escrito antes da sua história começar. Ele não nasceu no dia em que você descobriu que tinha dons. Ele não começou quando você se converteu. Ele não foi ativado quando você entrou na igreja. Ele existe desde a eternidade, desde o momento em que Deus disse: "Eu te conheci." E porque Ele te conheceu, Ele também te designou. Fugir não muda o que Ele falou. Fugir só prolonga o processo, mas não cancela o destino. A fuga também desgasta, porque mantém você em conflito interno. A alma sente o peso do que deveria estar vivendo. O coração sabe que existe algo maior. A mente tenta ignorar, mas o espírito sabe que foi chamado. É por isso que quem foge vive com sensação de incompletude, como se estivesse sempre fora de lugar, sempre desconectado de si mesmo. O chamado é mais forte que a fuga. Ele cria um vazio que só a obediência preenche. E Deus não desiste, porque Ele sabe que, quando você parar de correr, vai descobrir que o chamado não é um fardo, é um presente, não é uma cobrança, é um destino, não é um peso, é uma honra. Quando Jonas finalmente parou de fugir, descobriu que Deus estava menos preocupado com sua fuga e mais interessado em seu coração. Deus não estava atrás de um profeta perfeito, estava atrás de um profeta disposto. Assim é com você. Deus não te persegue para te punir. Ele te persegue para te restaurar, para te alinhar com o que Ele escreveu sobre a sua vida, para te conduzir ao lugar onde sua identidade faz sentido. Enquanto você corre, tudo fica confuso. Quando você para, tudo se encaixa. Hoje, Deus está te mostrando que a fuga terminou. Você foi chamado antes de nascer. Ele te separou antes que você existisse. Ele te enviou antes de você compreender. E agora, Ele te chama para voltar ao centro do propósito que sempre foi seu. O chamado te seguiu até aqui porque pertence a você, e agora é hora de abraçá-lo. A insegurança é o maior inimigo do chamado. Nada paralisa mais um chamado do que a insegurança. Não é a falta de recursos, nem a falta de oportunidade.
nem mesmo os ataques espirituais. A maior luta acontece dentro da alma, no campo invisível, onde a mente tenta convencer o coração de que você não é suficiente para aquilo que Deus determinou. A insegurança não nasce da falta de capacidade, mas da incapacidade de enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. E enquanto você acreditar na versão distorcida que o medo cria, o chamado sempre parecerá grande demais. Quando Jeremias ouviu a voz de Deus dizendo que havia sido escolhido antes de nascer, sua primeira reação não foi gratidão, foi medo. Ele respondeu: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança." A insegurança distorceu a identidade dele. Deus via um profeta às nações. Jeremias via um menino assustado. Essa discrepância entre a visão de Deus e a percepção humana é o que impede tantas pessoas de avançarem. A insegurança é inimiga, porque cria narrativas mentais que contradizem o propósito. Ela diz: "Você não pode. Você não sabe. Você não está pronto. Você não nasceu para isso." E se essas frases forem repetidas internamente tempo suficiente, começam a parecer verdades. A mente as abraça como realidade e o espírito perde a força para obedecer. É assim que muitos fogem, não porque não querem obedecer, mas porque acreditam que não conseguem. Mas Deus responde à insegurança não com elogios, não com motivação humana, mas com identidade. Para Jeremias ele disse: "Não digas, sou uma criança." Em outras palavras, pare de se definir pelo que sente. Pare de interpretar o chamado pelas lentes do medo. Pare de reduzir o que Deus disse ao tamanho da sua insegurança. Deus não discute sentimentos. Ele reposiciona verdades. A insegurança também se alimenta das feridas do passado. Pessoas que foram rejeitadas, humilhadas, ignoradas ou subestimadas encontram dificuldade em acreditar que Deus realmente pode usá-las. Elas carregam uma sensação profunda de inadequação. Mas Deus nunca escolheu alguém porque foi celebrado. Ele escolheu aqueles que, apesar das marcas, estavam dispostos a confiar. Moisés era inseguro. Gideão era inseguro. Davi era inseguro. O apóstolo Paulo carregava um passado que o acusava constantemente. Mas a graça que Deus derrama na vida dos chamados é maior que qualquer marca emocional. A insegurança também se disfarça de humildade. Muitos dizem: "Eu não sou digno, eu não sou suficiente. Alguém faria isso melhor do que eu." Mas essa falsa humildade é muitas vezes incredulidade camuflada. Deus não pediu habilitação, Ele pediu obediência. Quando você rejeita o chamado por achar que não é suficiente, está dizendo na prática que Deus errou ao te escolher. E isso não é humildade, é incredulidade disfarçada de reverência. A insegurança se vence com presença, não com performance. Deus disse a Jeremias: "Eu sou contigo." Essa frase derruba todo o argumento interno. Quando Deus é presente, a insegurança perde território. Ele não prometeu que Jeremias sentiria coragem. Ele prometeu que estaria com ele. A coragem nasce da companhia, não da autoconfiança. O chamado não exige que você seja forte, exige que você confie. Quando você assume que não sabe, Deus te ensina. Quando você assume que não pode, Deus te capacita. Quando você assume que não consegue, Deus te sustenta. A insegurança tenta roubar sua voz, mas o Espírito Santo te devolve autoridade. A insegurança tenta roubar sua força, mas a presença de Deus te devolve convicção. A insegurança tenta roubar sua identidade, mas o chamado restaura quem você é. Hoje, Deus te confronta porque você já deixou a insegurança te paralisar por tempo demais. O que você chama de medo, Ele chama de mentira. O que você chama de fraqueza, Ele chama de oportunidade para manifestar poder. A insegurança só domina enquanto você concorda com ela. Quando você rompe com ela, o chamado se revela com clareza. Pare de fugir porque se sente insuficiente. Deus não te chamou porque você era suficiente. Ele te chamou porque Ele é suficiente em você. O que Ele determinou, ninguém pode impedir. Nem o medo, nem o passado, nem você mesmo. O chamado está acima de toda insegurança.
E hoje Deus está dissolvendo aquilo que te impedia de avançar. O que Deus colocou em você, ninguém mais pode usar. Existe algo em você que não existe em mais ninguém. Não é apenas uma habilidade, uma característica ou uma facilidade natural. É uma combinação única de dons, experiências, feridas, histórias, sensibilidades e percepções que Deus costurou dentro de você antes mesmo de você nascer. E por mais que o mundo tente uniformizar as pessoas, Deus nunca cria duas vocações idênticas. Ele nunca repete um chamado, nunca replica uma identidade espiritual. O que Ele colocou em você é intransferível, e se você não ocupar esse lugar, o reino fica desfalcado. Quando Jeremias foi chamado, Deus disse: "A ti te dei por profeta às nações." Não era um título genérico, não era uma função repetível, era um espaço na história que só o próprio Jeremias poderia ocupar. Nenhum outro profeta tinha a mesma missão, a mesma sensibilidade, a mesma abordagem, a mesma profundidade emocional. Deus escolheu Jeremias não apenas para falar, mas para sentir. O chamado dele era moldado pela sua capacidade de carregar dores internas de forma espiritual. Esse design divino não poderia ser transplantado para outra pessoa. Deus não copia, Ele cria. O mesmo acontece com você. Há algo em sua trajetória, algo em sua personalidade, algo em suas marcas que Deus pretende usar de forma estratégica. Muitas vezes, aquilo que você achou que te diminuía é exatamente o que te qualifica. Aquilo que você acreditou ser um defeito é o que torna sua voz necessária. Aquilo que você viveu no secreto é o que te dá autoridade para falar em público. Nada em você é desperdiçado quando você entende o chamado. A fuga acontece quando você acredita que outra pessoa faria melhor. Mas Deus não chamou outra pessoa. Ele chamou você. Quando você se compara, você perde de vista o fato de que os dons dos outros não substituem os seus. Cada pessoa carrega um pedaço diferente da revelação. Cada chamado tem uma missão específica, um público específico, uma unção específica. O que Deus plantou em você ecoa de um jeito que não ecoa em mais ninguém. É por isso que o inimigo investe tanto em minar sua autoconfiança. Ele sabe que, se você acreditar que não tem valor, nunca vai descobrir o impacto que carregaria se obedecesse. Ele sabe que, se você duvidar de si mesmo, nunca vai ativar a autoridade que Deus colocou em suas palavras. Ele tenta roubar seu senso de singularidade, porque sabe que o que você carrega tem poder para transformar ambientes, tocar vidas e quebrar cadeias espirituais. Existe um ponto muito profundo aqui. Deus não apenas te deu dons, Ele te deu dons que combinam com sua história. O que você viveu te preparou para pessoas específicas. Suas feridas te permitem enxergar dor alheia. Suas derrotas passadas te permitem falar com misericórdia. Suas vitórias te permitem transmitir fé. Sua sensibilidade te permite consolar. Sua firmeza te permite confrontar. Cada detalhe foi intencionalmente colocado para servir ao propósito. Quando você foge do chamado, não está apenas dizendo não para Deus, está deixando de ser resposta para alguém. Existem pessoas que só você conseguirá alcançar. Existem corações que só seu testemunho vai destravar. Existem vidas que só sua voz vai tocar. Deus não te chamou apenas por amor a você. Ele te chamou por amor às pessoas que Ele vai alcançar através de você. É por isso que Ele insiste tanto, não porque quer te sobrecarregar, mas porque quer te alinhar com o destino que só você pode viver. Ele te desenhou com um design espiritual exclusivo. Ele moldou seu coração para um tipo de sensibilidade específica. Ele construiu sua alma para responder a certos cenários que outros não conseguiriam. Ele te preparou para carregar uma unção que não se repete. Nada em você é por acaso, nem sua personalidade, nem suas fragilidades, nem seus talentos, nem sua história, nem suas cicatrizes. Tudo isso faz parte do pacote que Deus preparou para o propósito. O que Ele colocou em você não pode ser copiado, não pode ser roubado, não pode ser transferido. Pode apenas ser desperdiçado se você continuar fugindo. Hoje,
Deus te lembra desta verdade para te impedir de abandonar algo que só você pode cumprir. Você é insubstituível no plano que Ele desenhou. Não porque é perfeito, mas porque é único. E o reino precisa exatamente do que você carrega. Obediência vale mais que talento. Um dos maiores equívocos de quem está fugindo do chamado é acreditar que Deus está buscando pessoas talentosas. A verdade é que talento nunca foi o critério divino. Deus não procura os mais capacitados, Ele procura os que estão dispostos. No reino, obediência sempre vale mais que habilidade. Isso fica evidente em toda a Bíblia. Deus não escolheu Davi porque ele era o mais forte, e sim porque tinha um coração obediente. Não chamou Abraão porque ele era o mais sábio, mas porque estava pronto para obedecer sem saber para onde iria. Não levantou Gideão por causa de sua força, mas apesar dela. O favor de Deus não repousa sobre quem se destaca, mas sobre quem se rende. A diferença entre o chamado realizado e o chamado enterrado não é o talento, é a obediência. Existem pessoas brilhantes que nunca cumprem o propósito porque esperam perfeição. E existem pessoas simples, sem expressão, que transformam gerações porque obedeceram no momento em que Deus chamou. O segredo não está no que você sabe fazer, mas no quanto você está disposto a se mover quando Deus fala. A obediência abre portas que o talento jamais abriria. É por isso que Deus confrontou Jeremias logo no início. Jeremias tentou justificar sua fuga dizendo: "Eu sou uma criança, não sei falar." Mas Deus respondeu: "Tudo quanto eu te mandar, falarás." Deus não estava interessado na eloquência de Jeremias, Ele estava interessado na obediência dele. A missão não dependia do que Jeremias sabia fazer, mas do que Deus faria através dele. A obediência substitui a falta de talento porque ela abre espaço para o poder de Deus se manifestar. Quando você obedece, Deus age. Quando você hesita, Deus espera. Talento pode te levar ao palco, mas só a obediência te mantém no propósito. Talento pode impressionar pessoas, mas só a obediência move o céu. Talento pode construir uma carreira, mas só a obediência constrói um chamado. Por isso Deus insiste tanto na submissão. Ele sabe que quem obedece será moldado. Quem obedece será capacitado. Quem obedece será sustentado. A obediência é o alicerce da vida espiritual. Não é sobre força, é sobre rendição. O problema é que a sociedade atual valoriza habilidades, números, visibilidade e performance. As pessoas acreditam que precisam estar em um nível elevado para Deus usá-las. Mas Deus não está à procura de excelência, Ele está à procura de entrega. Quando Jesus chamou os discípulos, nenhum deles parecia preparado. Alguns eram pescadores simples, outros eram homens rejeitados pela sociedade. Mas todos tinham algo que o céu valoriza profundamente: disponibilidade. Eles disseram sim. E por causa desse sim, o mundo foi transformado. A obediência também revela algo fundamental sobre o coração humano. Ela mostra quem está disposto a confiar. Quem obedece não precisa entender, não precisa ver, não precisa sentir, não precisa ter garantias. Obediência é fé em ação. Quando Deus diz vai, a pessoa vai mesmo tremendo. Quando Deus diz fala, ela fala mesmo insegura. Quando Deus diz começa, ela começa mesmo sem saber como será o final. A obediência honra a voz de Deus acima dos próprios medos. Muitas pessoas estão esperando talento surgir para então obedecer. Mas talento não nasce antes da obediência, nasce dentro dela. Deus desenvolve dons no caminho. Ele molda habilidades enquanto você caminha. Ele abre horizontes depois que você se move. A obediência ativa áreas espirituais que o talento jamais alcançaria. Você descobre capacidades escondidas, forças que não sabia que tinha, dons que estavam adormecidos. Obediência desperta o que estava enterrado. E existe algo ainda mais profundo. Deus não precisa do seu talento, Ele precisa do seu coração. Ele treinou homens e mulheres improváveis ao longo de toda a história. Ele não pediu que Moisés fosse eloquente.
Ele não pediu que Gideão fosse valente. Ele não pediu que Davi fosse perfeito. Ele pediu apenas que o coração fosse inteiro. A obediência é o teste que revela se seu coração pertence a Deus ou às circunstâncias. Hoje, Deus te chama para abandonar a necessidade de se sentir pronto. Ele te chama para confiar mais na voz dele do que nas suas próprias limitações. Ele te chama para obedecer, porque a obediência destrava o chamado, abre caminhos e desloca você para o centro do propósito que ele escreveu. Se você der o passo, ele dará o caminho. Se você disser sim, ele fará o resto. O reino não precisa do seu talento, ele precisa da sua obediência. Deus vai te tirar do esconderijo. Há momentos na vida espiritual em que a pessoa tenta se esconder por dentro. Ela não foge fisicamente, mas se afasta emocionalmente do propósito. Cria uma zona de conforto interna, onde acredita que ninguém a percebe, onde imagina que pode permanecer invisível, sem riscos, sem exposição, sem responsabilidade. Esse esconderijo é sutil, mas poderoso. É um lugar onde a pessoa se protege do medo, do julgamento e das expectativas. Só que existe um detalhe que transforma tudo. Deus não permite que alguém que ele chamou permaneça escondido por muito tempo. Porque o propósito que ele colocou dentro de você foi feito para brilhar, não para ser enterrado. A história de Gideão é um exemplo perfeito disso. Ele estava malhando trigo escondido, dentro de um lagar, tentando proteger o pouco que tinha. Era um ambiente fechado, subterrâneo, pequeno, e esse lugar representava não apenas uma tentativa de se esconder fisicamente dos inimigos, mas também uma fuga emocional do próprio destino. Ele acreditava que não era capaz. Acreditava que sua família não tinha valor. Acreditava que ele era o menor entre todos. E mesmo assim, Deus o encontrou exatamente ali. O anjo apareceu no esconderijo e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Esse é o ponto. Gideão não era valente segundo sua própria visão. Mas Deus falou com a identidade dele, não com suas inseguranças. O mesmo acontece com você. Existem esconderijos internos que você criou ao longo do tempo. Lugares onde guarda seus medos, suas feridas, suas vergonhas, seus sentimentos de inadequação. Lugares onde você acredita que Deus talvez não te peça para se mover, mas Ele vai. Porque não existe esconderijo onde o chamado não te alcance. Você pode se esconder das pessoas, mas não pode se esconder da voz que te criou. O esconderijo também é alimentado por experiências passadas. Pessoas que foram criticadas demais aprenderam a se encolher. Pessoas que foram rejeitadas aprenderam a se calar. Pessoas que foram humilhadas aprenderam a se esconder para evitar mais dor. O problema é que, ao se esconder, você esconde junto aquilo que Deus quer usar. Ele não quer que suas feridas definam sua identidade. Ele quer que sua história testifique do poder dele. Mas enquanto você permanecer no lagar, escondido, malhando trigo no lugar errado, a sua vida vai sempre parecer pequena demais para aquilo que Deus planejou. E quando Deus decide tirar alguém do esconderijo, ele não pede permissão ao medo. Ele fala diretamente ao chamado. Ele diz: "Levanta-te." Ele diz: "Vai nessa tua força." Ele diz: "Eu estarei contigo." Ele não te confronta para te envergonhar, mas para te alinhar. Ele não te expõe para te ferir, mas para te elevar. Ele tira você de ambientes pequenos, porque sabe que sua unção não foi feita para viver escondida. Ele te chama para fora porque sabe que sua voz tem destino, alcance e impacto que você ainda não consegue enxergar. É por isso que quando você foge, Deus se aproxima. Quando você tenta se esconder, Deus te encontra. Quando você se diminui, Ele te chama de grande. Quando você diz "eu não posso", Ele diz "eu sou contigo." Deus não aceita que você viva abaixo do que Ele te designou. O esconderijo é confortável, mas é prisão. É seguro, mas é limitador. É silencioso, mas é sufocante. O chamado só floresce quando você sai da caverna interna e enfrenta a luz do propósito.
Talvez você esteja há anos vivendo em ambientes espirituais pequenos, aceitando migalhas emocionais, achando que não nasceu para grandes coisas. Mas Deus não pensa assim. Ele te vê como alguém preparado para carregar algo muito maior do que você imagina. Ele te vê como alguém que pode liderar, que pode ensinar, que pode influenciar, que pode curar, que pode transformar. Ele te vê como alguém que foi escolhido antes do nascimento. E por isso, Ele não vai te deixar escondido. Hoje, Ele te chama para fora. Não importa o quanto você tenha medo. Não importa o quanto você se sinta inadequado. Não importa o quanto sua mente tente te convencer de que você não é capaz. O chamado não desaparece porque você tentou se esconder. Ele apenas aguarda o momento em que você terá coragem de obedecer. E esse momento é agora. O esconderijo termina aqui. Deus está te chamando pelo nome e dizendo: levanta-te, porque eu sou contigo. O chamado sempre exige coragem. Responder ao chamado nunca foi um movimento confortável. Não existe história bíblica em que Deus tenha levantado alguém em meio à zona de conforto. O chamado sempre exige coragem, porque ele sempre confronta algo dentro de nós. Confronta nossos medos, confronta nossas limitações, confronta nossas crenças internas, confronta nossas desculpas e, acima de tudo, confronta nossa tendência natural de buscar segurança antes de buscar propósito. É por isso que toda voz profética, desde Moisés até Jeremias, ouviu de Deus a mesma frase: não temas. Deus não desperdiça palavras. Ele só repete o que é essencial. E nesse caso, ele repete porque sabe que o medo sempre será o primeiro obstáculo entre você e o seu destino. Josué, mesmo sendo sucessor de Moisés, recebeu um comando direto de Deus: ser forte e corajoso. Josué 1:9. Josué não estava diante de uma tarefa pequena. Ele estava prestes a liderar um povo inteiro, enfrentar guerras, conquistar territórios e assumir uma responsabilidade que ele nunca havia carregado antes. Assim como você, Josué também poderia ter fugido. Ele também poderia ter dito que não era capaz. Ele também poderia ter se escondido atrás do peso da comparação com Moisés. Mas Deus não perguntou se ele estava pronto. Deus apenas ordenou: seja forte e corajoso. Esse comando não se baseia em força própria. Ele se baseia na presença divina. Por isso, o versículo termina com: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É exatamente aqui que muitos tropeçam. Eles acreditam que coragem é ausência de medo, mas coragem não é isso. Coragem é avançar mesmo tremendo. É obedecer mesmo inseguro. É dizer sim mesmo com o coração acelerado. É fazer o que Deus pediu mesmo sem garantias. O medo não desqualifica ninguém. O que desqualifica é permitir que o medo determine suas escolhas. O chamado não se apoia na sua força emocional. Ele se apoia na presença de Deus, que promete caminhar ao seu lado em cada passo. A coragem também exige romper com expectativas humanas. Muitas vezes, o que paralisa não é o medo de Deus, mas o medo das pessoas. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de ser incompreendido, medo de decepcionar. Mas Deus nunca chamou alguém para agradar pessoas. Ele chamou para cumprir propósito. Jeremias teve que enfrentar reis, sacerdotes e nações inteiras que rejeitavam sua mensagem. Ele sofreu oposição intensa, perseguição, rejeição e até tentativas de silenciamento. E mesmo assim continuou porque entendia que sua coragem não nascia da aprovação humana, mas da fidelidade ao Deus que o enviou. Outra verdade profunda é que coragem não é algo que você encontra antes de obedecer. Ela nasce no caminho. Gideão só descobriu que era valente depois que enfrentou o medo. Davi só descobriu que era guerreiro depois que correu em direção ao gigante. Pedro só descobriu que podia andar sobre as águas depois que colocou o pé para fora do barco. Coragem não é um sentimento que antecede a ação. É uma convicção que cresce dentro de você enquanto você caminha. E existe algo ainda mais profundo. Deus nunca pede coragem
para fazer o que você quer. Ele pede coragem para fazer o que Ele quer. Porque o propósito sempre te leva a lugares que você jamais escolheria por conta própria. Lugares que te expõem, que te esticam, que te desafiam. Lugares onde você percebe que sua dependência dele precisa ser absoluta. A coragem, então, não é sobre força. É sobre entrega. É sobre confiar que Ele está no comando mesmo quando você não está vendo o caminho completo. Se você sente medo diante do chamado, isso é normal. Se você sente insegurança, isso também é normal. Mas o que não pode ser normal é desistir por causa disso. O medo não tem autoridade para guiar seus passos quando Deus já determinou sua direção. Ele não te chamou para viver uma vida pequena, limitada ou escondida. Ele te chamou para viver uma vida corajosa, porque coragem é a linguagem dos escolhidos. Hoje Deus te chama para romper com tudo que tem prendido sua coragem. Ele te chama para levantar a cabeça, alinhar o coração e dar o passo que você tem evitado. Ele te diz o mesmo que disse a Josué: não temas. Não temas o futuro. Não temas o julgamento. Não temas as pessoas. Não temas suas limitações. A coragem que ele exige é sustentada pela presença dele, não por você. E quando Deus está com você, não existe chamado que seja grande demais. O silêncio de Deus também é parte do chamado. Existe um aspecto do chamado que quase ninguém fala, mas que molda profundamente todos aqueles que foram escolhidos: o silêncio de Deus. Há períodos em que você ora e não sente resposta. Períodos em que você busca direção e não encontra clareza. Períodos em que você olha para o céu e tudo parece quieto demais. E nesses momentos, a mente tenta convencer que talvez Deus tenha mudado de ideia, talvez Ele tenha se afastado, talvez você tenha decepcionado o Senhor de alguma forma. Mas essa é uma interpretação equivocada. O silêncio não é ausência. É treinamento. É propósito. É parte da preparação de todos os chamados. Josué ouviu Deus de forma clara no início de sua missão. Gideão teve um encontro extraordinário com o anjo. Jeremias recebeu palavras diretas que incendiaram seu espírito. Mas o que quase ninguém percebe é que entre uma revelação e outra havia longos períodos de silêncio. Períodos em que Deus estava trabalhando mais na identidade deles do que na missão. Porque o chamado não exige apenas força. Ele exige maturidade. E maturidade não nasce em momentos de euforia espiritual. Ela nasce no silêncio, onde Deus constrói convicção. Quando Deus está calado, Ele está ensinando você a confiar na última coisa que Ele falou. Está treinando sua fé para não depender de sensações. Está moldando sua raiz espiritual para que você não se abale quando enfrentar guerras internas e externas. O silêncio é o lugar onde Deus retira sua dependência de emoção e fortalece sua dependência da palavra. É onde você aprende que a presença dele não é medida por sensações, mas por fidelidade. Há pessoas que acreditam que o silêncio é punição. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. O silêncio é preparação para a voz seguinte. É um intervalo de maturação. É o lugar onde Deus trabalha em áreas que não conseguimos ver. Davi passou anos sendo treinado no silêncio enquanto pastoreava ovelhas. José passou anos em silêncio dentro de uma prisão. Moisés viveu 40 anos no deserto ouvindo quase nada. Mas quando Deus finalmente falou, esses homens estavam prontos para carregar algo que jamais suportariam antes. O silêncio de Deus te protege de decisões precipitadas. Ele fecha portas que você abriria por ansiedade. Ele impede você de avançar em direções que parecem boas, mas não fazem parte do propósito. O silêncio é um filtro espiritual. Ele purifica seus motivos, suas intenções, seus pensamentos. Ele faz você olhar para dentro e encarar perguntas que estavam escondidas. É no silêncio que você descobre quem realmente confia em Deus e quem só confia em sinais. E existe algo ainda mais profundo. O silêncio revela o que realmente governa o coração. Quem ama a Deus pelo que Ele faz, tende a fraquejar no silêncio. Mas quem ama a Deus pelo que Ele é, encontra descanso mesmo quando não vê movimento.
Essa profundidade espiritual não nasce do barulho da presença, mas da confiança no caráter de Deus. Ele não precisa falar para continuar sendo fiel. Ele não precisa se manifestar para continuar presente. O silêncio não cancela o chamado. Ele fortalece o chamado. Jeremias enfrentou momentos intensos de silêncio. Houve dias em que ele disse: "Pensei em não me lembrar mais dele." Era o peso emocional do chamado misturado com a sensação de abandono. Mas mesmo sem ouvir Deus da maneira como esperava, ele carregava um fogo dentro do peito que não o deixava desistir. Isso é chamado. Não é sustentado apenas por voz, é sustentado por marca. Deus marcou Jeremias antes do nascimento e essa marca continuou ativa mesmo nos dias silenciosos. Se você está em um período silencioso, não pense que Deus te deixou. Ao contrário, isso é sinal de que Ele está te preparando para algo maior. O silêncio é o ambiente onde Deus trabalha no invisível para manifestar no visível no tempo certo. Ele não está te ignorando. Ele está te maturando, está te fortalecendo, está te ensinando a confiar no que Ele é e não apenas no que Ele diz. O silêncio é pedagógico. Ele te ensina a depender, a descansar, a discernir, a ouvir, a confiar. Ele prepara você para carregar um chamado que não depende da confirmação constante do céu. Ele te amadurece para que você seja firme em tempos de guerra e estável em tempos de incerteza. Hoje Deus te diz: não interprete meu silêncio como ausência. Interprete como construção. Quando chegar o momento de falar, você entenderá por que foi necessário passar por esse período. Quando Deus te chama, até suas feridas viram propósito. Uma das maiores revelações espirituais que alguém chamado por Deus precisa compreender é esta: nada no seu passado é desperdiçado. Nem as dores, nem as perdas, nem as rejeições, nem as quedas, nem as feridas emocionais que você tentou esconder durante anos. Deus não ignora suas marcas. Ele as transforma. Ele não apaga sua história. Ele a redime. E quando Ele coloca um chamado sobre alguém, até aquilo que parecia irreparável se torna ferramenta, autoridade e unção. Jeremias foi chamado para profetizar a um povo que não o ouviria, que resistiria à mensagem e que o rejeitaria de maneiras profundas. Ele chorou, sofreu, foi perseguido e chegou a desejar nunca ter nascido. Mas Deus sabia que a sensibilidade de Jeremias, algo que muitos interpretariam como fraqueza, seria exatamente o que o tornaria capaz de carregar aquela missão. A ferida dele se tornou a força dele. A dor dele se tornou o canal da mensagem. Aquilo que parecia um obstáculo virou propósito. É assim que Deus age. Ele pega a área que você considera sua fraqueza e transforma em sua maior autoridade. Ele pega a dor que você achou que te destruía e usa como ponte para alcançar outros. Ele pega a vergonha que você escondeu por anos e transforma em cura para alguém que atravessa o mesmo vale. Nada se perde. Tudo é convertido. Tudo é usado. José é um exemplo perfeito. Traído pelos irmãos, injustiçado, esquecido, preso. Sua vida parecia uma coleção de feridas abertas. Mas foi exatamente essa trajetória dolorosa que moldou nele um coração capaz de perdoar, governar e salvar uma nação inteira. Se José não tivesse sido ferido, ele não teria desenvolvido a sensibilidade necessária para lidar com a fome do Egito. Se não tivesse sido rejeitado, não teria aprendido a depender de Deus. A ferida dele liberou o propósito dele. O mesmo acontece com você. Há dores que você carrega que não fazem sentido quando vistas isoladamente. Há marcas que você gostaria de apagar. Há episódios que você tentaria esquecer. Mas Deus não está interessado em apagar sua história. Ele está interessado em redimir sua história. Ele sabe que suas feridas te deram empatia, sensibilidade, profundidade espiritual e uma compreensão do sofrimento humano que ninguém com uma vida perfeita poderia ter. É por isso que você nunca deve subestimar aquilo que viveu. Suas lágrimas produziram algo em você que anos de conforto jamais produziriam.
Seus momentos de desespero te ensinaram a orar de forma que pessoas que nunca sofreram não conseguiriam entender. Suas perdas profundas te ensinaram a valorizar a presença de Deus de um jeito que só quem já tocou o fundo pode compreender. Sua solidão te aproximou do único que jamais abandona. Todas essas experiências moldaram você para o chamado. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Deus não espera que você sirva apesar das feridas. Ele espera que você sirva através delas. Pessoas curadas curam. Pessoas restauradas restauram. Pessoas que sobreviveram a vales sombrios se tornam faróis para aqueles que ainda estão caminhando dentro da escuridão. É por isso que a autenticidade é tão poderosa no reino de Deus. Você não precisa esconder seu passado. Precisa apenas colocar seu passado na mão certa. Quando Deus chama, Ele unge suas feridas para que elas deixem de ser fonte de vergonha e se tornem fonte de autoridade espiritual. O apóstolo Paulo entendia isso quando disse que se gloriava em suas fraquezas, porque era nelas que o poder de Deus se aperfeiçoava. Paulo sabia que sua história marcada não era um obstáculo para o chamado, mas um testemunho vivo da graça que o sustentava. Aquilo que você viveu cria conexão com pessoas específicas que Deus vai colocar no seu caminho. Existem dores que só você entende. Existem situações que só você viveu. Existem batalhas que só você enfrentou. E existem pessoas que só você conseguirá alcançar. Seus traumas não são sua identidade. Eles são o terreno onde Deus plantou o propósito. É por isso que você não pode fugir. Porque, ao fugir, você não está apenas evitando uma responsabilidade. Está escondendo uma cura que Deus quer liberar através de você. Ele não quer apenas te tirar da dor. Ele quer usar sua história para tirar outros dela também. Tudo o que você viveu te preparou para o que Ele te chamou para fazer. Nada foi em vão. Nada foi perdido. Nada foi inútil. Hoje Deus te lembra. Se Ele te chamou, até suas feridas fazem parte da missão. O que te machucou será o que vai curar alguém. O que te derrubou será o que te dará autoridade para levantar outros. O que te fez chorar será o que te fará falar com poder. Não despreze seu passado. Coloque-o nas mãos de Deus. Ele sabe transformar dor em propósito. O chamado sempre abre portas que você não pode abrir. Uma das marcas mais poderosas do chamado de Deus é que Ele te leva a lugares onde você jamais conseguiria chegar sozinho. Ele abre portas que seu currículo não justificaria, que seus contatos não alcançariam, que sua força não sustentaria e que seus recursos nunca seriam suficientes para empurrar. O chamado tem uma autoridade que não depende de circunstâncias humanas. Ele carrega consigo a força da escolha divina. Quando Deus decide levantar alguém, nenhum sistema, nenhuma pessoa, nenhuma estrutura e nenhuma circunstância consegue impedir. A Bíblia mostra esse padrão repetidamente. Quando José estava preso, esquecido e invisível, nada no ambiente à sua volta apontava para uma promoção. Tudo parecia fechado, tudo parecia perdido, tudo parecia longe do sonho que Deus havia lhe dado. Mas o chamado dele estava ativo. Não importava a situação externa, o propósito já estava escrito. E no dia marcado por Deus, uma porta que José jamais poderia ter aberto sozinho se abriu de forma sobrenatural. O faraó mandou chamá-lo, e em questão de minutos, José saiu de prisioneiro para governador. Nenhum processo humano faria isso, mas o chamado faz. O chamado tem essa peculiaridade. Ele não respeita limites naturais. Ele rompe barreiras. Ele atravessa impossibilidades. Ele rasga caminhos onde antes não havia sugestão de estrada. Ele cria pontes invisíveis que conectam você ao destino que Deus planejou. As portas que o chamado abre não são portas normais. Elas não se explicam por lógica. Não podem ser justificadas por esforço próprio. Elas são resultado direto da mão de Deus. É por isso que você não pode viver acreditando que sua vida ficará sempre presa ao que você vê hoje. O que seus olhos enxergam são circunstâncias. O que Deus enxerga é destino. O que suas limitações dizem é uma coisa.
O que o chamado diz é outra completamente diferente. Quando Deus determina um caminho, Ele não pede autorização à sua história. Ele simplesmente move o céu e a terra para que aquilo que Ele planejou se cumpra. O chamado abre portas porque ele carrega propósito. Propósito atrai oportunidade. Propósito atrai pessoas. Propósito atrai recursos. Propósito atrai conexões que você nunca imaginou ter. Propósito atrai atenção mesmo quando você não quer aparecer. Deus faz isso porque ninguém pode roubar a glória quando Ele é quem abre. Ele te leva a ambientes onde sua presença responde orações que outros fizeram. Te posiciona em lugares preparados antes de você nascer. Coloca você ao lado de pessoas que precisam ouvir exatamente aquilo que Ele colocou na sua boca. Quando Deus abre uma porta, não importa quantos tentaram fechá-la antes. Ele abre e sustenta. Ele abre e protege. Ele abre e fecha todas as outras que poderiam te desviar. E quando Ele fecha uma porta, não importa quantos clamem para que ela volte a se abrir. A porta certa é fruto do chamado. A porta errada é fruto da ansiedade. Portas que Deus abre trazem paz. Portas que Ele fecha te protegem. Portas que você força te machucam. O problema é que, quando estamos em fuga, acreditamos que o chamado nos leva a portas maiores do que conseguimos atravessar. Mas a verdade é que Deus nunca abre uma porta sem antes preparar você emocionalmente, espiritualmente e internamente para passar por ela. José não assumiu o trono despreparado. Ele foi treinado em silêncio. Ele foi moldado na dor. Ele foi lapidado no cárcere. As portas que Deus abre chegam no tempo exato em que você já está alinhado com o propósito. A maior ilusão é acreditar que você precisa se esforçar para abrir portas espirituais. A Bíblia não manda você abrir portas. A Bíblia manda você andar em obediência. Quem abre as portas é Deus. Pedro não abriu a porta da prisão. O anjo abriu. Paulo não abriu portas para pregar. Deus abriu. Davi não abriu a porta para o trono. Deus abriu. Quando você está no centro da vontade de Deus, portas se abrem sozinhas. E existe um detalhe profundo. Portas abertas pelo chamado não têm volta. Quando José saiu da prisão, ele nunca mais voltou. Quando Davi entrou no palácio, ele nunca mais voltou para ser apenas pastor. Quando Pedro foi chamado a pregar, nunca mais voltou a ser apenas pescador. O chamado abre portas que mudam rotas para sempre. Hoje Deus está te lembrando de que o que Ele preparou para você não depende de esforço humano. Você não precisa se promover, não precisa se provar, não precisa implorar, não precisa se empurrar para lugares que Deus não abriu. Apenas permaneça fiel. O chamado está abrindo portas que você ainda não consegue ver. No dia marcado pelo céu, aquilo que parecia impossível se tornará inevitável. Responder ao chamado muda tudo, em você e ao redor. Quando alguém finalmente para de fugir e responde ao chamado de Deus, algo profundo acontece no mundo espiritual e também no mundo natural. Nada permanece igual. O chamado não transforma apenas a pessoa que decide obedecer. Ele transforma o ambiente, transforma relacionamentos, transforma perspectivas, transforma destinos. Há decisões que mudam um dia, mas responder ao chamado muda uma vida inteira. E muitas vezes, muda também a vida de todos que estão perto. Um dos maiores equívocos que o medo produz é a ideia de que o chamado é apenas sobre você. Mas Deus nunca levanta alguém apenas para si mesmo. Ele levanta para impactar. Ele levanta para restaurar. Ele levanta para influenciar. Ele levanta para libertar. O chamado é sempre geracional. É sempre coletivo. Ele começa em você, mas não termina em você. Por isso, quando você diz sim, todo o céu se movimenta. Olhe para Moisés. Quando ele respondeu ao chamado, não foi apenas libertado de sua própria insegurança. Ele se tornou instrumento para libertar uma nação inteira da escravidão. Quando Esther respondeu ao chamado, não foi apenas uma mudança de posição. Ela se tornou um divisor de águas para o povo judeu. Quando Davi respondeu ao chamado, não foi apenas ungido rei. Ele abriu caminho para que Israel experimentasse
uma das eras de maior prosperidade. E quando Pedro respondeu ao chamado, não apenas saiu do barco, ele abriu a porta para que milhares fossem salvos. Responder ao chamado sempre gera impacto expansivo. O que Deus faz em você se torna um fluxo que transforma o que está ao seu redor. É por isso que a fuga, apesar de parecer pessoal, sempre afeta outras pessoas. E por isso a obediência, apesar de parecer pequena, sempre produz frutos além do que você consegue ver. Quando você decide dizer sim ao propósito, você está aceitando ser resposta na vida de alguém. E alguém está esperando exatamente o que Deus colocou em você. Há pessoas que nunca serão curadas se você continuar escondido. Há vidas que nunca serão tocadas se você continuar calado. Há histórias que nunca serão transformadas se você continuar paralisado pela insegurança. Deus te colocou em lugares estratégicos, com pessoas específicas, com experiências marcantes, porque Ele pretende usar tudo isso. A sua vida é uma ponte. O chamado é a travessia. E pessoas precisam atravessar. Responder ao chamado também muda você por dentro. Você ganha clareza onde antes havia confusão. Ganha direção onde antes havia indecisão. Ganha força onde antes havia medo. Ganha convicção onde antes havia dúvida. Ganha propósito onde antes havia apenas rotina. Quando alguém vive sem propósito, tudo se torna cansativo e pesado. Mas quando o chamado é ativado, até as responsabilidades mais simples ganham significado, porque o coração finalmente está alinhado com aquilo para o qual foi criado. E existe um detalhe espiritual importante. Quando você responde ao chamado, você se torna perigoso demais para o inferno. Porque alguém que obedece não pode mais ser manipulado pelo medo, não pode mais ser enganado por inseguranças, não pode mais ser travado por mentiras internas. A obediência quebra cadeias que antes te aprisionavam. Ela muda sua postura, muda seu espírito, muda sua autoridade. Você deixa de ser alguém que apenas sobrevive e se torna alguém que influencia, impacta e transforma. Jeremias, quando finalmente abraçou o chamado, passou a carregar uma voz que abalou reis, sacerdotes e nações. Ele não ganhou força humana, ele ganhou força espiritual. O seu sim liberou uma unção que estava represada dentro dele. E é assim também com você. Há dons bloqueados esperando sua obediência. Há autoridade espiritual esperando sua coragem. Há portas esperando seu movimento. Há destinos esperando sua decisão. Quando você responde ao chamado, você também muda o ambiente à sua volta. Sua casa percebe. Sua família percebe. Seus amigos percebem. Sua vida começa a emitir uma luz que antes não existia. Você começa a inspirar, a ensinar, a consolar, a aconselhar, a levantar pessoas que estavam caídas. O chamado não te faz melhor do que ninguém. Ele te faz útil para Deus. Ele te faz instrumento nas mãos do Criador. Ele te torna canal de restauração. E talvez você ainda pense que não está pronto. Mas estar pronto nunca foi requisito. O que transforma sua vida e a vida de outros não é sua habilidade, é seu sim. O chamado tem o poder de reorganizar toda a estrutura da sua existência, da sua identidade ao seu futuro, da sua mente à sua missão. E tudo começa quando você decide parar de fugir. Hoje é o dia de parar de fugir. Chegamos ao ponto decisivo, não apenas ao final de um vídeo, mas ao início de um novo ciclo em sua história espiritual. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas conteúdo, não é apenas reflexão, não é apenas uma mensagem, é um convite do céu. É uma convocação divina. É o eco da voz de Deus chamando você pelo nome, exatamente como chamou Jeremias antes mesmo do seu nascimento. Este é o momento em que você precisa olhar para dentro e decidir se continua fugindo ou se finalmente enfrenta o propósito que Deus desenhou para você desde a eternidade. A fuga pode até parecer confortável, mas ela cobra um preço alto. Ela rouba sua paz. Ela sufoca sua identidade. Ela te mantém vivendo aquém daquilo que Deus escreveu sobre você. Fugir gasta mais energia do que obedecer.
Fugir te prende em ciclos que nunca terminam. Fugir te mantém vivendo uma vida que não se alinha com o fogo que arde dentro da sua alma. Porque no fundo, você sabe que nasceu para algo maior. Você sabe que foi escolhido. Você sabe que carrega algo que não foi dado a mais ninguém. E por mais que tente calar essa voz, ela sempre volta. Porque a marca do chamado não se apaga. Hoje, Deus está te confrontando com amor, mas também com firmeza. Ele está dizendo: até quando você vai correr? Até quando você vai se esconder atrás de inseguranças, medos, justificativas, desculpas ou feridas? Até quando vai deixar o passado ditar seu futuro? Até quando vai permitir que a opinião dos outros determine sua obediência? Até quando vai negligenciar o que eu coloquei dentro de você antes mesmo de você existir? Você não é fruto do acaso. Você é fruto da decisão divina. Ele te conheceu. Ele te separou. Ele te destinou. O que você carrega é maior do que sua fuga. E hoje ele te convida a viver isso plenamente. É aqui que o chamado deixa de ser teoria e se torna decisão. Não basta saber que Deus te escolheu. É preciso responder. Não basta entender que Ele te capacita. É preciso caminhar. Não basta reconhecer que Ele abre portas. É preciso atravessar. Não basta ouvir. É preciso obedecer. O chamado só se realiza quando você decide romper com tudo o que te segurou até aqui. Este é o momento em que você escolhe deixar o medo para trás. Escolhe abandonar o esconderijo interno. Escolhe parar de negociar com Deus. Escolhe dizer com sinceridade e fé: eis-me aqui. E quando você faz isso, algo poderoso acontece no mundo espiritual. As correntes da dúvida se quebram. Os muros do medo caem. As fortalezas da insegurança perdem força. Portas começam a se mover. O Espírito Santo reacende fogo dentro de você. A identidade que estava adormecida desperta. A unção que estava estagnada começa a fluir. Deus te posiciona. Deus te fortalece. Deus te sustenta. E aquilo que parecia impossível se torna inevitável, porque agora você está alinhado com o propósito. Responder ao chamado não significa que tudo ficará fácil. Significa que nada mais será vazio. Significa que você viverá com direção. Significa que você enfrentará desafios com propósito. Significa que você terá força em momentos de fraqueza. Significa que você caminhará com convicção mesmo quando não vê o caminho completo. Deus não promete facilidade. Ele promete presença, e a presença dele é suficiente para sustentar você em cada passo. Este é o momento de romper o ciclo. Este é o momento de sair da fuga. Este é o momento de viver aquilo que Deus sonhou ao te formar. Jeremias não tinha ideia da grandeza do que Deus faria através dele. Você também não faz ideia do impacto que seu sim terá. Mas o céu sabe. E o céu está esperando. Hoje é o dia de parar de fugir. Hoje é o dia de dizer: sim, Senhor, eu vou. Hoje é o dia de retornar ao propósito. Hoje é o dia de assumir o chamado. Hoje é o dia em que tudo muda, não porque você é forte, mas porque Deus te escolheu. Amém.